Graça e paz, queridos irmãos. Eu estou gravando esta pequena introdução para a pregação que você poderá ouvir através deste vídeo, para explicar que esta mensagem ela foi gravada apenas em áudio, mas é muito importante. Trata-se da pregação que ministrei no primeiro culto do qual participei com minha esposa Rosa, em São Miguel do Guaporé, em Rondônia, e a convite do pastor Marcondes, da Igreja Nova Aliança Vida em Cristo. Porém, o pastor Marcondes manifestou o desejo de que a igreja que ele pastoreia esteja se unindo ao nosso ministério, Igreja Bíblica Cristã, algo que já aconteceu também com outras igrejas, nas quais não apenas os membros despertaram, mas o próprio pastor, e desejaram se unir ao nosso ministério. Algo que não é necessário acontecer. Qualquer igreja que tenha o mesmo despertamento para o verdadeiro evangelho que nosso ministério teve em 2008, nosso ministério Igreja Bíblica Cristã, não precisa se unir ao nosso ministério para ter uma reforma doutrinária. Mas a igreja do amado pastor Marcondes desejou unir-se ao nosso ministério. Então, esta pregação foi a primeira de 3 mensagens que levei em São Miguel do Guaporé no final de semana do dia, deixe-me ver aqui, se não me engano, 5 e 6, isso mesmo, 5 e 6 de novembro, há exatamente uma semana atrás. Foram 3 pregações, sábado à noite, que é essa que você vai poder ouvir agora, domingo de manhã, que acabou não sendo gravada, mas eu estava apenas fazendo a apresentação deste material aqui, que você pode ter aqui abaixo no comentário fixado pelo canal A Deus Toda a Glória e também na descrição deste vídeo. Você pode ter esse material em PDF. No domingo pela manhã foi uma apresentação desse material, mas a pregação de domingo à noite também foi gravada e será o próximo vídeo depois deste. Se você quiser também conferir os batismos que eu tive a alegria de estar realizando, tanto em São Miguel do Guaporé, com também a participação do pastor Marcondes, evidentemente, porque são irmãos que ele pastoreia, foram 3 batismos em São Miguel do Guaporé, e se você quiser conferir os vídeos deste batismo e também vídeos de 3 batismos que tive a alegria de realizar em Porto Velho, na segunda-feira à noite, véspera do nosso retorno. Então, eu quero convidá-lo a estar se inscrevendo em outro canal. Caso você esteja inscrito apenas aqui no canal A Deus Toda a Glória, que você se inscreva também no canal do Projeto Quero Congregar, porque é no canal do Projeto Quero Congregar que eu estarei compartilhando com os inscritos no canal do projeto os vídeos dos batismos. Esses vídeos não foram editados ainda, mas talvez ainda hoje sejam e estarão sendo publicados no canal do Projeto Quero Congregar, tá bom? E se por acaso você não está congregando, quero convidar você a se unir ao nosso ministério, se inscrevendo no Projeto Quero Congregar através do site congregar.org. Mas primeiro, conheça um pouco melhor o nosso ministério através deste material aqui, que você encontra também em PDF, tá? Eu tenho ele impresso aqui, como você pode ver, e por onde eu tenho passado, eu tenho levado esse material para que os irmãos conheçam melhor o nosso ministério, mas você pode ter acesso a esse material agora mesmo em PDF. Você pode clicar aqui embaixo no link que eu estou deixando no comentário fixado aqui e também na descrição do vídeo. Então, se você quiser ouvir a introdução que eu falo neste vídeo, tá? Você comece a ouvir a partir de agora. Mas se você quiser pular essa parte, você pode começar a ouvir este vídeo a partir dos 15 minutos, tá bom? Mas eu considero importante você ouvir também a introdução, onde o pastor Marcondes vai falar também, e logo a seguir eu estarei também falando, fazendo a oração inicial e começando uma importante mensagem que trata de nós retornarmos ao modelo bíblico de igreja que está no livro de Atos dos Apóstolos.
Então, seja edificado por essa palavra e não perca a próxima pregação depois desta, onde no final eu fui fortemente na oração, fortemente ali, comovido pelo Espírito Santo, em lágrimas mesmo, porque eu sei que pouco tempo nos resta. Então assista esta pregação em áudio e depois a outra também, que eu gravei no domingo à noite. A de domingo de manhã eu não consegui gravar, mas de domingo à noite eu gravei, estará aqui, será o próximo vídeo depois desta pregação, mas ouça esta mensagem e, se possível, deixe seu comentário também. Que Deus muito te abençoe, que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus, e a Deus toda a glória. E nós já vamos passar para o pastor Álvaro Capriles, para estar ministrando, nos ensinando a palavra de Deus. Pode vir, pastor, glória a beleza. Glória a Deus. Bênção no coração alegre. Glória a Deus. Eu também. Estou feliz. Olha que bênção. Estou muito feliz, irmão. E sabe, a minha alegria maior, né? Claro que a principal é saber que Jesus morreu para nos salvar. Essa é a principal alegria. Mas nós temos uma alegria, eu aqui, particularmente, a minha alegria por ter conhecido, né, pastor Alan Capriles. Porque quando Deus nos revelou a graça e nos concedeu a autoridade para ir contra os falsos profetas, porque quem cobra é falso profeta, tá? Homem de Deus não cobra. Esse aqui pagou até o hotel dele. Até o hotel dele ele pagou. Glória a Deus. Ele não cobrou nada para vir aqui. Verdade. Seria justo nós como pagar pelo menos as passagens, né, irmão? Muito justo. Homem de Deus. Glória a Deus. É como o Senhor Deus respondeu, né? Ainda há 7.000 que não se dobraram. Glória a Deus. Ainda existe aqueles que amam a palavra. Amém. E faz por amor. E quando Deus nos revelou a graça, né? Que não se cobra dízimo, que não se guarda sábado, não se pratica nada da lei, como diz Paulo, que a lei ela veio até que Cristo viesse, mas Cristo veio, então não precisamos mais da lei. Amém? Paulo deixa bem claro aos garotos. Glória a Deus. Amém. A minha maior alegria é saber que encontrei uma igreja com a mesma doutrina. Glória né? a Deus. Mesma doutrina. Isso é alegria pro negão demais, irmão. Eu não sabia, não conhecia. Depois que eu fui conhecer, de 2016 para 2017, aconteceu o que aconteceu conosco em defesa do verdadeiro evangelho. Aí em 2018 conheci o pastor através do YouTube e a mente esclareceu. Glória. Pastor Alan Capriles, na liberdade do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus toda a glória. Agradeço muito ao convite do amado pastor Marcondes, a sua esposa, a nossa querida irmã Jaqueline, e a todos os demais irmãos. Minha esposa Rosa, que está aqui, já foi apresentada à igreja, e nós somos muito gratos mesmo, por essa hospitalidade, por esse carinho. Nós estamos num hotel maravilhoso aqui em São Miguel do Guaporé, que é a casa do pastor Marcondes, né? Não poderia haver lugar melhor para nós estarmos. Eu disse que não é um hotel 5 estrelas, é um hotel 10 estrelas, né? Mas quando ele se referiu a nós estarmos realmente no hotel, nós ficamos num hotel lá em Porto Velho, né? Quando chegamos, tivemos que passar uma noite lá no hotel, mas foi com muita alegria. Também lá em Guarulhos, né? Porque nós tivemos que primeiro ir a Guarulhos, para de Guarulhos pegarmos o voo para Porto Velho, né? Uma viagem de mais de 3 horas de avião, mas graças a Deus correu tudo bem. Irmãos, queria dizer para vocês que tanto eu quanto minha esposa, nós estamos aqui para servir a vocês. Nós viemos aqui a convite do pastor Marcondes, não fizemos nenhum tipo de constrangimento, né, para que o pastor quisesse unir a igreja aqui em São Miguel do Guaporé ao nosso ministério. Não houve da minha parte, nem da parte da minha esposa, muito menos. Na verdade, ela nem tinha contato, né, com o pastor Marcondes e sua esposa, veio a conhecê-los agora, como eu também vim conhecer sua esposa agora. Mas o pastor Marcondes, desde 2019,
que estava em contato conosco, quis nos trazer aqui em 2019, mas não foi possível porque aconteceu a situação da pandemia, como vocês sabem, né? Mas, para a glória de Deus, foi da vontade do Senhor que mesmo em meio a toda essa situação de turbulência política, né, infelizmente, aconteceu de, para a glória de Deus, nós conseguirmos vir aqui. Mas o irmão Dantas foi até Porto Velho com o pastor Marcondes para nos buscar ontem e, graças a Deus, correu tudo bem na viagem e conseguimos chegar aqui. Então, estou muito alegre por esse convite, mas queria deixar bem claro aqui, irmãos, nós não estamos aqui para fazer com que vocês venham ser uma outra igreja, porque a igreja de Cristo é uma só, irmãos. Há uma só igreja de Cristo, que se reúne em várias igrejas, em várias congregações, mas a igreja do Senhor Jesus não é uma denominação. A igreja do Senhor Jesus não é uma placa denominacional. A igreja do Senhor Jesus se compõe daqueles que o amam e se enchem do Espírito Santo para dar muito bom fruto que glorifique o Senhor. E nesse pouco tempo que eu estou aqui em São Miguel do Guaporé, eu me deparei com irmãos onde eu pude perceber o brilho do Espírito Santo e eu pude neles ver os bons frutos. Isso é obra do Espírito Santo no coração de vocês. Mas, queridos irmãos, sem querer me alongar muito, porque nós estamos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus, eu quero fazer um apelo aqui a vocês. O pastor Marcondes, me disse que vocês não têm o hábito de ter cultos ao sábado à noite. E confesso que eu estou até surpreso por ver tantos irmãos aqui presentes, glorifico a Deus por isso, né? Aliás, creio que praticamente não há cadeiras vazias, né? Todas ocupadas para a glória de Deus. E faço um apelo a vocês. Peço a vocês que, como o pastor disse que ele estaria me dando também a oportunidade de trazer a palavra no culto de amanhã, pela manhã, domingo, e também à noite, amanhã, eu não sei, queridos irmãos, se Deus nos dará uma outra oportunidade de minha esposa e eu estarmos aqui em São Miguel. Então, eu preciso muito que todos vocês, por favor, estejam muito atentos àquilo que Deus quer falar conosco nesses 3 cultos, neste final de semana. Eu peço a vocês, estejam aqui também amanhã cedo, estejam aqui também amanhã no culto, que se não me engano é às 19 horas amanhã, né? De manhã, amanhã às 9, não é isso? Às 9 da manhã e às 19 horas. Será muito importante que vocês estejam para que possamos juntos crescer na graça e conhecimento de Cristo, no exame da pura e poderosa Palavra de Deus e santa Palavra de Deus. Quero então convidá-los a abrirmos nossas Bíblias no capítulo que o pastor Marcondes mencionou aqui no início do culto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero convidá-los a se colocarem de pé para nós estarmos fazendo uma oração. Certo, vamos orar. Oremos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós estaremos lendo a partir do versículo 36. O pastor Marcondes não sabia que eu estaria pregando aqui hoje em Atos capítulo 2. E vejam que interessante, a palavra inicial dele foi exatamente em Atos capítulo 2, especificamente no versículo 42. Mas nós vamos ler todo o contexto, começando do 36. Peço que mantenha a sua Bíblia aberta e oremos. Amado Deus, nosso querido Pai, ó Deus vivo e todo-poderoso,
no nome do teu Filho amado, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogamos a Ti, ó Deus vivo e todo-poderoso, que cada coração esteja preparado pelo Senhor para ouvir aqui cada um de nós a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha preparar cada coração, Pai. Também o meu coração. Porque eu rogo a Ti, Pai querido, que não seja a minha carne, que não seja o meu intelecto, mas que seja o Teu Santo Espírito falando conosco, por meio deste vaso de barro, através da Tua poderosa e santa palavra, Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha preparar o nosso coração, que cada um de nós esteja com o coração quebrantado, que cada um de nós esteja aqui se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que nenhum de nós pode salvar a si mesmo, mas que somos salvos pela Tua graça, por meio da fé em nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a quem damos toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Ao único mediador que há entre nós, ó Deus e Pai, que é o Teu Filho, a quem amamos tanto, nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus vivo e todo-poderoso, eu clamo a Ti, que o poder que há no sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, sangue sem pecado, para a remissão dos nossos pecados, esteja atuando aqui em nossas vidas. Aleluia. Esteja nos purificando de toda e qualquer iniquidade. Aleluia. Que nós sejamos, ó Pai, purificados para a Tua glória, que a Tua noiva esteja, Senhor, sendo preparada para estarmos ao Seu encontro, ó Senhor. Aleluia. Ó Santo Deus e Pai, rogamos a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja atuando em nossas vidas, esteja atuando neste lugar, que toda oposição maligna seja repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Deus e Pai, eu clamo a Ti por Tua graça e misericórdia. Dê ordem aos Teus santos anjos, que eles estejam acampados aqui e colocando em fuga todo demônio, todo espírito maligno, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo mal seja repreendido em nome de Jesus, e o Teu Santo Espírito esteja atuando em nossas vidas para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós assim oramos e Te agradecemos. Amém. 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 Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 em diante, onde assim nos diz a palavra de Deus. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam
na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele nos revela como se deu o início da Igreja de Cristo sobre a terra. Eu sei que quando o Senhor Jesus chamou os 12 apóstolos, podemos dizer que de certa forma ali ele já estava dando início à sua igreja. Porém, queridos irmãos, é aqui em Atos capítulo 2 que nós temos o cumprimento da promessa que o próprio Senhor Jesus havia feito, de que aqueles que nele crescem seriam cheios do Espírito Santo. O que se dá no início do capítulo 2 do livro de Atos. E cheios do Espírito Santo, aqueles que antes estavam tímidos e acovardados em pregar o Evangelho, então se tornam intrépidos e ousados para trazer a mensagem da salvação em Cristo, como Pedro fez, e aqui está resumido em Atos capítulo 2, que é a pregação de Pedro, a partir do versículo 14 desse mesmo capítulo, Atos 2, versículo 14. Mas a leitura que nós começamos aqui, irmãos, ela se dá a partir do versículo 36, onde Pedro conclui a sua pregação, dizendo corajosamente aos judeus que há poucas semanas atrás haviam gritado a Pilatos que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás. E Pedro, perante estes mesmos judeus e outros mais que tinham vindo a Jerusalém para a festa de Pentecostes, Pedro então declara a todos eles: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Pedro, cheio do Espírito Santo, traz esta mensagem, correndo o risco de ser apedrejado, de ser preso, de ser até crucificado como Senhor, o que de fato mais adiante, muitos anos depois, vem acontecer com ele, por pregar o Evangelho, e em Roma ele é preso e crucificado. Mas quando neste momento aqueles judeus ouviram isso, diz o versículo 37, que o coração deles se quebrantou. Se quebrantou. E então eles sentiram a culpa por terem crucificado alguém que não tinha qualquer culpa para estar pendurado numa cruz. E temeram de terem de fato crucificado o Filho de Deus que havia vindo ao mundo. E então eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos?
Queridos irmãos, eu não sei se aqui nesta igreja, talvez sim, existe a prática do apelo após uma pregação. Essa prática do apelo, ela teve início aqui, com a pregação de Pedro. Porém, queridos irmãos, hoje em dia, muitas pessoas fazem um apelo equivocado, perguntando quantos aqui querem aceitar Jesus, quando na verdade Ele é que tem que nos aceitar. O apelo que Pedro faz, e que a palavra de Deus nos ensina a fazer, está revelado no versículo 38. E se resume em uma palavra, principalmente: arrependei-vos. Quantos, ao ouvirem a palavra de Deus, realmente se arrependem dos seus pecados? Esse é o ponto. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta palavra dom, no original grego, ela significa dádiva, presente do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos dar do seu Espírito. Deus quer nos encher da sua presença. Deus quer nos transformar como transformou a Pedro, que poucas semanas antes havia negado conhecer Jesus 3 vezes, mas agora, com intrepidez e ousadia, ele anuncia o Evangelho, que se resume na oportunidade que Deus nos dá do arrependimento de pecados, para que por meio do sangue de Jesus sejamos lavados de todo pecado pela fé nele, e cheios do Espírito Santo, venhamos então dar muito bom fruto que glorifique a Deus. Glória a Deus. E não andemos mais no pecado, não andemos mais com práticas pecaminosas de outrora. Mas, queridos irmãos, este mesmo texto que nós acabamos de ler, que se refere ao início da igreja e que é um texto maravilhoso, como nós aprendemos lições aqui, muitas lições. Eu vou pontuar algumas aqui nessa mensagem com a ajuda do Espírito Santo. Esse mesmo texto se refere a quase algo que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Há quase 2.000 anos atrás. E ao longo destes 2.000 anos, lamentavelmente, a Igreja de Cristo sobre a terra, ela foi se afastando do modelo bíblico de igreja que devemos ser e que se encontra aqui, nesse texto que nós lemos resumidamente. E ainda mais resumidamente no versículo que o pastor Marcondes leu no início desse culto, sem saber que eu estaria pregando hoje nesse mesmo capítulo. Então eu vi como uma confirmação, pastor Marcondes. Foi uma grande confirmação da parte do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ao longo de 2.000 anos, a igreja do Senhor deveria ter seguido à risca estes princípios que encontramos aqui. A começar pela doutrina, como disse muito bem o pastor Marcondes. A palavra doutrina significa ensinamento. Qual o ensinamento dos apóstolos? E aliás, por que aqui não está escrito e perseveravam na doutrina de Cristo? Está escrito e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é que os apóstolos ensinavam outra doutrina, mas é que o Espírito de Cristo estava
ensinando a igreja, através dos apóstolos, como aplicar o que o Senhor ensinou dentro de um novo contexto, que não é mais o contexto da lei de Moisés, é o contexto da graça de Deus em Cristo Jesus. Estamos numa nova aliança, e essa nova aliança começou na cruz. Quando o Senhor Jesus da cruz bradou: está consumado. O que foi consumado na cruz? A obra da nossa salvação. Tudo Ele fez pela nossa salvação. Não há nada que eu tenha que fazer para que eu seja salvo, a não ser olhar para Ele com fé. E ao reconhecer que eu não posso salvar a mim mesmo, escute com muita atenção, aqui está o ponto tão importante que muitas pessoas se esquecem. Quando nós reconhecemos que não podemos salvar a nós mesmos, como os judeus reconheceram no versículo 37, com o coração quebrantado, e reconheceram que eles não podiam salvar a si mesmos, então perguntaram a Pedro: que faremos, homens? E então Pedro responde: arrependei-vos. O arrependimento, irmãos, é a primeira evidência da fé. Quem realmente crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados. Não vai continuar na prática do pecado, mas vai clamar ao Senhor: perdoa-me e muda-me, para que eu possa ser um instrumento em tuas mãos. E esse é o ponto. Muitas pessoas pensam que são salvas porque pararam de beber, porque pararam de fumar, porque não estão mais na fornicação, não estão no adultério. Eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho feito muitas coisas que agradam a Deus. Queridos irmãos, sejamos todos honestos. Sejamos todos sinceros, irmãos. A própria palavra de Deus declara: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Jesus Cristo foi o único que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Glória a Deus. Mas todos nós ainda pecamos. Mas há uma diferença entre pecar porque queremos e pecar porque naquele momento não vigiamos, não estávamos tão cheios do Espírito Santo quanto deveríamos. Até o próprio Pedro, em determinado momento, depois desse dia, quando esteve com Paulo, o apóstolo, foi por ele repreendido, porque Pedro estava agindo com hipocrisia, com dissimulação, e Paulo então o repreende na frente de todos. Se você já leu o Novo Testamento, você conhece essa história, você sabe que isso aconteceu. O próprio Paulo conta isso em uma de suas epístolas. Então não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. O próprio Paulo cometeu erros no seu ministério, na sua vida. Nenhum de nós, irmãos, escute isso com muita atenção, nenhum de nós pode salvar a própria alma. Eu pergunto a você, se o Senhor recolher hoje a sua alma, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que o seu nome está arrolado nos céus? Está no livro da vida? Essa é a questão. Pastor, como ter essa certeza? Arrependa-se e creia em Jesus para a sua salvação. Mas arrependa-se de coração. Eu me arrependo, eu me envergonho. Mas não se arrependa apenas
de fumo, de bebida, de fornicação. Arrependa-se também da fofoca, da intriga, da inveja, da ganância, da vingança, do ódio, do ressentimento, da mágoa. Arrependa-se daqueles pecados que ninguém pode ver, mas que Deus sabe que está no seu coração. Todos nós, irmãos, temos do que nos arrepender. Mas a palavra diz que temos que confessar os nossos pecados. Não basta apenas dizer: ah, Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Quais que você tem praticado ainda? Examine o seu coração. Aliás, peça a Deus: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, mostra onde há trevas, lança luz nas minhas trevas. Mostra os pecados que eu preciso me arrepender. E o pior de todos, irmãos, eu vou dizer qual é: a soberba, o orgulho. Porque a pessoa orgulhosa e soberba, ela acha que não tem pecado nenhum. E esse achar que não tem pecado nenhum revela qual é o seu pecado: a soberba, o orgulho. Certa vez, num culto jovem, eu era, na época, líder de jovens, não era nem pastor ainda. Eu fiz um apelo ao arrependimento, só que eu fiz o apelo errado. Primeiramente eu perguntei: quem quer aceitar Jesus? E aí veio um jovem e veio um idoso que estava naquele culto. Eu até achei que ele fosse parente de algum jovem. Não, ele estava passando em frente à igreja e entrou. E veio um jovem e um idoso. E aí eu perguntei a eles: vocês se arrependem dos seus pecados? E o jovem baixou a cabeça, começou a soluçar, arrependido dos seus pecados. Mas aquele senhor idoso empinou o nariz e disse: me arrepender do quê? Eu nunca fiz nada errado. Vejam que interessante. O jovem reconhecia seus erros e o idoso não reconhecia. A pessoa que tem o pecado do orgulho vive e não aprende. Porque acha que ela só tem algo a ensinar, nunca a aprender. Cuidado com isso. Não pense que você é salvo porque um dia você aceitou Jesus. Porque se você aceitou Jesus sem arrependimento, você continua tão perdido quanto antes de ter feito isso. A nossa salvação, ela se baseia na graça de Deus. E o que é graça? É um favor imerecido. Nenhum de nós merece o que Jesus fez por nós, irmãos. Nenhum de nós merece o seu sangue vertido na cruz. Nenhum de nós. Foi por amor. Apenas por amor. Apenas por misericórdia. Como diz o profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. As misericórdias do Senhor, não os meus méritos. Não há nada de bom em mim a não ser o Espírito Santo de Deus, por sua graça e misericórdia. Tão somente isso, por sua graça e misericórdia. Será que nós reconhecemos isso? Ou nós estamos baseando a nossa salvação no fato de um dia, sabe-se lá quanto tempo atrás, eu ter levantado a mão para Jesus e ter começado a congregar, fazendo parte de uma igreja evangélica? Se não houve arrependimento, aliás, não é se não houve, é se não continua havendo arrependimento de pecados, não há salvação. Não há, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se não vos arrependerdes, todos vós perecereis. O próprio Senhor Jesus nos deu esse alerta, irmãos. Arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem reconhecermos que não podemos salvar a nós mesmos, não há salvação.
A salvação não é uma decisão que fazemos por Cristo, a salvação é uma rendição a Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu reconheço que não posso salvar a mim mesmo, reconheço que minhas boas obras não apagam os meus pecados. Se você pensa que a salvação é como uma balança, onde num lado estarão suas boas obras e do outro as más, e se as boas obras pesarem mais, então você é salvo. Se você tem essa ideia, você é um islâmico. Porque os que seguem Maomé é que acreditam nisso. A Bíblia não nos ensina isso. Nenhum de nós, por maior que seja o bem que venhamos fazer, com este bem apagamos os nossos pecados. Os nossos pecados só são purificados por meio do sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, através da fé nele como nosso único Senhor e Salvador. Quem olhar para Ele com fé será salvo. Agora não pense que a fé é um mero acreditar. A fé também é confiar, e mais do que confiar, comprometer-se. Muitos pensam que fé é sinônimo de acreditar. E essa confusão acontece por quê? Porque, como vocês sabem, a Bíblia não foi originalmente escrita em português. O Antigo Testamento foi escrito quase em sua totalidade em hebraico, com alguns textos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Por que o grego? Porque era o idioma mais falado do mundo na época dos apóstolos. Então eles escreviam em grego porque era uma língua universal e eles queriam que o evangelho fosse pregado no mundo inteiro e não apenas em Israel. E quando houve a tradução do texto grego para o latim, e vocês sabem que o português deriva do latim, nós temos, por exemplo, o espanhol, que também deriva do latim, o italiano deriva do latim, e também o português. E em latim não existe uma palavra como verbo que pudesse substituir o verbo grego, que em português é o substantivo fé. Porque em grego fé não é apenas um substantivo, é um verbo. E toda vez que aparecia fé numa conjugação verbal, Jerônimo, que foi aquele que fez a tradução do grego para o latim, substituiu fé por credere. Credere em latim, que em português é o verbo crer. O problema é que crer é sinônimo de acreditar. E muitas pessoas pensam que fé se resume em apenas acreditar em Jesus. Eu sei que todos vocês acreditam em Jesus. Mas será que todos nós aqui temos realmente fé em Jesus como nosso único Senhor e Salvador? Ou pensamos que somos salvos porque somos bonzinhos? O sentido bíblico de fé é mais profundo do que meramente acreditar. O sentido bíblico de fé é também confiar. Então eu confio em Jesus para minha salvação. E é também comprometer-se. Por isso o próprio Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Queridos irmãos, Jesus não é apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor. O que significa isso? Que eu tenho que obedecê-lo, obedecer o que Ele ensinou. Mas, amados, nenhum de nós consegue obedecer o Senhor Jesus, os seus santos ensinamentos,
se não for obra do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus em nós é que nos capacita a obedecer o Senhor. Por isso, logo após Pedro ter dito aqui no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, ele acrescentou: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Ou seja, aquele que realmente crê se arrepende. O que se arrepende se humilha aceitando ser batizado em nome de Jesus. E aquele que é batizado recebe o Espírito Santo para que consiga andar neste caminho que é estreito, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o caminho em que devemos andar. Ele nos ensinou como devemos nos portar, que temos que ser mansos, que temos que ser humildes, que temos que ser misericordiosos, que temos que perdoar e pedir perdão, que temos que orar até por aqueles que nos perseguem e caluniam, que temos que abençoar a todos, até aos que nos maldizem e amaldiçoam, que temos que fazer o bem até aos que nos fazem o mal. Isto é ser um discípulo de Cristo. Temos andado assim, irmãos? Eis a questão. Eis a questão. A promessa vos diz respeito a vós, disse Pedro, e está aqui no versículo 39, a promessa do Espírito Santo de Deus em nós. O que nós queremos, queridos irmãos, ao nos reunirmos aqui? Quando os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo se reuniam para buscar o Espírito Santo de Deus, para se encher mais e mais da presença de Deus, para que pudessem ser cada dia mais transformados por Ele e serem instrumentos do seu poder, não apenas para pagar o mal com o bem, abençoar os que maldizem, orar pelos que nos perseguem, mas também para expulsar demônios e, se a pessoa também tiver fé para receber, em nome de Jesus operarmos sinais e prodígios como curas para a glória de Deus. Porque, queridos irmãos, a palavra de Deus não pode mentir. E em Hebreus 13, versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros deste corpo. E um corpo está vivo quando nele há Espírito. E o Espírito que há no corpo de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos um só Espírito, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia! E nós temos que entender isso, irmãos. Temos uma missão. Como Pedro entendeu que tinha uma missão e deu continuidade a essa missão e pregou a palavra de Deus, anunciou a Jesus como o único Senhor e Salvador, conclamando ao arrependimento. Este é o apelo que temos que fazer. Você se arrepende, crê em Jesus, se renda a Ele, se humilhe diante dEle. O Senhor não ouve orações de corações soberbos. O que Ele espera de nós é um coração quebrantado e contrito na sua presença. Glória a Deus. A palavra diz que a este Ele não rejeitará, àquele que se humilha em sua presença. Aleluia. Amados irmãos,
precisamos voltar a ser o que o Senhor espera que sejamos. Esta é a igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Uma igreja onde a pregação exalta ao Senhor Jesus Cristo e não ao homem. Onde o pregador, ele não prepara a sua mensagem preocupado em agradar a plateia, mas em agradar a Deus. E o que Deus espera de nós é arrependimento e conversão. É reconhecermos que o seu Filho amado não verteu o seu sangue na cruz para nos dar um carro zero e uma casa própria, porque isso qualquer pessoa rica nesse mundo pode nos dar. Mas Jesus é o único que pode nos dar o que ninguém pode dar: o perdão de Deus, a paz com Deus, e mais do que sermos amigos, sermos filhos de Deus e termos a vida eterna. Só Deus, através de Jesus, pode nos dar isso, irmãos. Aleluia. Mas é interessante e triste e desesperador como hoje, quando um pregador prega a salvação, o povo não se alegra. Mas quando o pregador diz: Deus vai te dar um carro zero, uma casa própria, quanta alegria no meio do povo que se diz evangélico. Aplausos, exultação. Mas quando o pregador diz: Deus quer te dar a vida eterna com Ele, nenhuma alegria. Para vocês terem ideia do quanto é gravíssima a situação da igreja que se diz de Cristo hoje na face da terra. Mas eu glorifico a Deus, porque assim como há pouco mais de 5 anos atrás o Espírito Santo despertou este servo de Deus que vos pastoreia, nosso irmão Marcondes, também teve misericórdia de me mostrar isso na palavra. No meu caso foi em 2008. O Senhor permitiu que o nosso ministério tivesse uma abrupta divisão. Eu era o pastor titular e eu tinha um pastor auxiliar. E numa reunião de ministério houve um desentendimento que nem era com o pastor auxiliar, mas ele tomou as dores de uma diaconisa que tinha me desrespeitado. E ele se levantou e saiu da reunião. E eu ia procurar, eu ia atrás dele, mas como ele já tinha feito isso outra vez, num dia inclusive de ceia do Senhor, aonde ele desceu do altar tirando a gravata, o Espírito Santo disse: não vá atrás dele. E eu não fui. Mas eu fui dobrar o joelho em oração. E em 2008 nós ainda podíamos lá no Rio de Janeiro orar nos montes. Nossa igreja se localizava, como até hoje ainda os irmãos estão congregando, em São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, ao lado de Niterói. E lá havia um monte, que era um monte de oração, Monte do Amendoeira, em São Gonçalo, que quando São Gonçalo veio a ter uma prefeita evangélica, essa prefeita rebatizou o monte, colocando o nome de Monte das Oliveiras. E ali era o meu local secreto com Deus. Eu ia subir aquele monte e ficava ali orando e pedindo ao Senhor mais do seu Espírito. E então eu fui dobrar os meus joelhos e passar ali toda a tarde e o início da noite com o Senhor e perguntei: Senhor, eu não vou colocar a culpa em ninguém. Eu só vou te perguntar uma coisa: onde foi que eu errei para isso estar acontecendo? Onde foi que eu errei? E eu fiz essa oração, porque logo depois de acontecer isso, essa saída do pastor auxiliar, na época eu era convidado para pregar em várias igrejas. Eu recebia muitos convites na época. E naquela semana eu estava indo pregar numa igreja congregacional. E o pastor daquela igreja era um senhor já idoso, e eu estranhei
que não haviam jovens na igreja. E no final do culto o pastor veio comentar isso comigo. Você percebeu que não tem jovens aqui? Eu falei, sim, percebi. Por quê? O que aconteceu alguma coisa? Eles estão num retiro? Ele disse, não, é porque o líder de jovens saiu da igreja e levou todos os jovens atrás dele. E aí eu comentei com ele, puxa vida, o meu pastor auxiliar também saiu e levou um monte atrás dele. Aí ele colocou a mão no meu ombro e disse, meu filho, vá se acostumando. Eu sou pastor há quase 50 anos. Isso é normal. A cada de 3 a 5 anos acontece algo assim aqui. Já perdi a conta de quantas vezes aconteceu no meu ministério, mas eu não aceitei aquela palavra. Eu disse, não, eu não aceito essa palavra. Eu não vejo isso na palavra de Deus, eu não vejo isso no livro de Atos dos Apóstolos. Divisão não é a vontade de Deus em sua igreja. E eu fui para o monte, fui buscar ao Senhor, e o Senhor me respondeu, falando ao meu coração, e disse, eu dei a vocês não um nome, eu dei a vocês uma missão, de vocês serem uma igreja bíblica, e vocês não têm sido bíblicos, e muito menos cristãos. E aquilo me impressionou. Quando eu cheguei em casa, eu fui fazer uma pesquisa na Bíblia, usando o recurso do computador para buscar palavras-chave na Bíblia. E então eu escrevi ali na Bíblia, que eu tinha no computador, a palavra líder. Porque eu tinha muitos livros de liderança cristã, muitos livros. E eu tinha lido todos aqueles livros, eu não sou do tipo que compra só para fazer espaço na prateleira. Eu tinha lido aqueles livros todos. E como é que eu errei se eu tinha lido tantos livros sobre liderança? E aí eu fui pesquisar a palavra líder direto na Bíblia, porque o Senhor havia falado comigo que nós não estávamos sendo bíblicos. Eu não estava sendo bíblico. Escrevi a palavra líder e coloquei para pesquisar na versão revista e atualizada. 0 ocorrências, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E eu me admirei. Ué, que estranho. Fui então para a revista e corrigida. 0 ocorrências novamente. E então eu fui para a nova tradução na linguagem de hoje. Aliás, na época, era a tradução na linguagem de hoje. Depois que veio a nova tradução na linguagem de hoje. E eu coloquei ali, líder, na tradução na linguagem de hoje, e apareceu uma ocorrência. E aí eu fiquei curioso. Uau, que ocorrência é essa? Lá em Mateus. Quando eu cliquei na ocorrência, se abriu o versículo onde o Senhor Jesus diz: a ninguém chameis de líder, um só é o vosso líder, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí então caíram as escamas dos meus olhos e eu entendi. Glória a Deus. Eu estava liderando a igreja e não Cristo. As decisões eram minhas e não dele. E então eu me sentei com a minha esposa e disse a ela: meu amor, já saiu mais da metade da igreja atrás do pastor auxiliar e Deus disse para eu não ir atrás. Então vamos aproveitar para nós nos certificarmos se realmente essa igreja é de Deus. Porque a partir de hoje nós vamos fazer uma reforma doutrinária na igreja. E vamos tirar do culto tudo aquilo que não aprendemos na palavra de Deus. E começamos tirando o conjunto de coreografia da igreja. O grupo de coreografia. As irmãzinhas que dançavam, rodopiavam. Começamos por isso. Fomos tirando outras coisas. Claro, com sabedoria, não tudo de uma vez só, porque senão iria chocar os irmãos. Mas eu me reuni com os irmãos que eram meus auxiliares depois do pastor auxiliar que saiu, que eram evangelistas. Era um evangelista e um diácono. E me sentei com eles, os chamei em casa
E eu então mostrei para ele uma série de vídeos de absurdos que acontecem dentro da igreja. Absurdos que acontecem dentro da igreja e que escandalizam o evangelho. E eu mostrei tudo aquilo para eles e disse: se nossa igreja não se corrigir agora, nós vamos terminar como essas igrejas aí, fazendo essas coisas aí. Então, vamos honrar o nome que o Senhor deu para esse ministério e vamos ser uma igreja realmente bíblica e que faça discípulos de Cristo. Em 2010, nós iniciamos pequenos grupos nos lares, não à semelhança do chamado G12, aonde tem um líder daquele grupo, e onde aquele grupo tem que ter 12 pessoas, e cada um daqueles 12 formar um outro grupo de 12, como uma pirâmide, né? Não é isso. Mas grupos onde os irmãos juntos, em casa, se sentavam, como até hoje se sentam, de frente uns para os outros, no lar, em grupos pequenos, em lares simples, aconchegantes, e os irmãos se reúnem ali para quê? Para juntos abrirem a Bíblia e juntos aprenderem a palavra de Deus. Ah, qual é a revistinha que o senhor usa? Não, é sem revistinha, é só com a Bíblia. Ah, quem é o professor? É o Espírito Santo de Deus. E nós apenas orientamos: leiam principalmente as epístolas. Então os irmãos abrem um capítulo de uma epístola e meditam naquele capítulo, e na outra semana é no capítulo seguinte, na outra semana é no capítulo seguinte, até acabar a epístola. E qual não foi a minha alegria, irmãos, ao descobrir, não há muito tempo atrás, estudando sobre a chamada igreja primitiva, que eu nem gosto de chamar de primitiva, porque primitiva dá a ideia de que agora é que a igreja está evoluída. Não, irmãos. Essa igreja aqui do livro de Atos é que tem a nos ensinar. É com esta igreja aqui, bíblica, que nós temos que aprender, irmãos. E qual não foi a minha alegria ao saber que as congregações que Paulo formava se formavam nos lares? Isso eu já sabia há muito tempo. Você pode conferir, por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 5, quando Paulo diz para saudar a igreja que estava naquela casa. A mesma coisa quando Paulo escreveu a Filemon no versículo 2. Filemon só tem um capítulo, então Filemon, versículo 2. E também escrevendo aos Coríntios. Eu já sabia, Paulo formava as igrejas nos lares, porque a igreja somos nós, irmãos. Não pensem que a igreja é essa estrutura aqui. Não, irmãos. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ali Ele se faz presente, queridos irmãos. O seu corpo está se formando ali, para a glória de Deus. É claro que tudo dentro de uma organização que é revelada em Efésios capítulo 4, por exemplo. Então, temos que ter alguém para nos pastorear, abaixo de Cristo, que é o sumo pastor. Sim, como vocês têm o pastor Marcondes. Precisamos de um referencial, de alguém mais experimentado no Evangelho e mais dedicado à obra e, principalmente, chamado pelo Senhor para esse ministério. Porque não é a própria pessoa que se faz pastor, ele é chamado para isso. Mas o que mais eu descobri? Que as congregações se reuniam nos lares para juntas, para cada irmão ali reunido, estar lendo alguma carta que Paulo havia escrito, meditando nos ensinamentos que ele estava trazendo, onde também liam algum salmo ou alguma passagem da escritura do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham até então, era apenas o Antigo Testamento.
Não haviam sido escritos os evangelhos, o livro de Atos, o Apocalipse, muito menos, que foi o último livro escrito da Bíblia, de fato. Mas eles se reuniam para meditar naquilo que Paulo os estava instruindo. Por isso que você encontra epístolas tão grandes como Romanos, que tem 16 capítulos. Eles não liam tudo de uma vez só. Eles iam lendo e refletindo e orando e aprendendo e crescendo na graça e conhecimento de Cristo. E o mesmo fazia Pedro, e o mesmo fazia João, o mesmo faziam todos os apóstolos que formavam igrejas, escreviam cartas para essas igrejas, e os irmãos se reuniam nos lares e meditavam juntos, e juntos cresciam na palavra, compartilhando entre si o que estavam aprendendo. E foi daí que a nossa igreja, o nosso ministério cresceu fortemente. Eu não digo a nível numérico, mas a nível espiritual. Com irmãos verdadeiramente convertidos a Cristo. Com irmãos que aprenderam a ter prazer em meditar na palavra de Deus. Eu não digo apenas ler a palavra, meditar. Você sabe o que significa meditar? A palavra meditar no hebraico é a mesma palavra usada para o ruminar de um boi. Quando ele come ali o capim, ele fica mastigando e mastigando e mastigando, para só depois engolir. E por que ele está mastigando tanto? Para tirar todos os nutrientes. E assim nós temos que fazer. Não é apenas ler de um modo apressado e descompromissado. Não, é ler para nós aprendermos algo com a palavra. E esta doutrina dos apóstolos, irmãos, nós encontramos no livro de Atos, como nós estamos lendo aqui hoje, e também nas epístolas, todas elas. A doutrina dos apóstolos que nos ensinam o que Jesus ensinou. Então é claro que nós temos que ler os 4 evangelhos também, Mateus, Marcos, Lucas, João, mas temos que entender que tudo quanto o Senhor Jesus ensinou foi aplicado depois da cruz pelo Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Então, amados, a questão é: nós queremos ser esta igreja? Nós queremos entender a doutrina dos apóstolos e viver o que Cristo ensinou? Nós queremos andar em comunhão com os nossos irmãos e partirmos o pão com eles em casa, como diz aqui no versículo de número 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, como aqui, esse local separado para adoração ao Senhor, mas partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza de coração, simplicidade. Eles não eram arrogantes, eles não eram soberbos, eles não queriam o mal de ninguém e não se achavam melhores do que ninguém. Antes, pelo contrário, aprenderam que se Jesus, sendo o Senhor, se fez servo de todos, aleluia, quanto mais nós temos que servir ao nosso irmão, glória a Deus, e ajudar o nosso irmão, e amar o nosso irmão. E quanto àqueles que nos odeiam, orar por eles. Aleluia. Se tivermos oportunidade de fazer o bem a eles, e somente assim nós envergonhamos Satanás e seus demônios. Glória a Deus. Porque se alguém paga o mal com o mal, o único que se fortalece com isso é o maligno. E nenhum de nós quer fortalecer o império das trevas, não é? Então nós anulamos o mal com o bem, para a glória de Deus.
Isso é ser um discípulo de Cristo. A questão é, queremos ser? Queremos imitar o Senhor? Eu creio que você quer. Mas não se esqueça de uma coisa: sem o Espírito Santo, nenhum de nós conseguirá. Então não se esqueçam, irmãos, Jesus não verteu o seu sangue na cruz apenas para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, mas também para que enquanto estivermos neste mundo, sejamos cheios do Espírito Santo e venhamos dar muito bom fruto que glorifique a Deus. O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E quantas pessoas hoje são insípidas? Não oram com fervor, não louvam a Deus com amor, não falam de Cristo com emoção, são insípidas. Mas ele prossegue: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, se referindo à igreja. E depois se refere a nós individualmente, dizendo: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ela dá luz a todos que estão na casa. Nós temos que ser luz na nossa casa, na nossa família. Temos que viver Cristo dentro do nosso lar, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão, um bom primo, um bom tio, um bom avô, um bom neto. Mas quantos colocam uma capa de santidade na igreja e dentro de casa são demônios, hipócritas? Assim diz o Senhor: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu tenho certeza que todos vocês querem dar glória a Deus. Aleluia. E mais do que apenas dizer a Deus toda a glória, nós temos que viver Cristo, para que o mundo veja o Espírito Santo de Deus em nós e glorifique o Senhor. Glória a Deus. E digam: o Evangelho ainda é pregado, Cristo ainda é obedecido, o seu Espírito Santo ainda está neste mundo, ainda há esperança, nem tudo está perdido. Mas estamos tão perto, irmãos, tão perto do retorno do Senhor, tão perto, tão perto. Você está preparado, irmãos? Coisas terríveis já começaram a acontecer e vão continuar. Podemos ter até uma guerra civil nesse país, a começar dos próximos dias. E esse tipo de situação se arrasta por anos. Estamos preparados, irmãos, para a fome, para a guerra, para as pestes? Será que aquilo que nós louvamos, nós vamos viver? Vindo para cá no carro, o irmão Dantas, colocou alguns louvores muito bonitos, acho que são até do celular do pastor, não me engano. E um deles: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Será, irmãos? Será, irmãos?
que vamos louvar o Senhor e continuar adorando o Senhor, não importam as circunstâncias? A resposta é: com o Espírito Santo, sim. Então que nós venhamos negar a nós mesmos, reconhecer que não podemos nos salvar e clamarmos o perdão de Deus e a unção do Espírito Santo de Deus, para que verdadeiramente venhamos brilhar a luz de Cristo e ser o sal da terra, mas um sal com sabor e não insípido, que seja pisado pelos homens, mas que venhamos viver para a glória de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé para orar comigo, por favor. Fazer um pedido aqui, que amanhã vocês estejam aqui pela manhã, porque só pela manhã nós vamos entregar um material para vocês aqui muito importante, relativo ao nosso ministério, a esta aliança que o pastor tantas vezes menciona, que partiu do coração dele, mas eu creio que partiu do coração de Deus, irmãos. Nós não somos uma denominação, nós somos uma proposta de sermos de fato uma igreja, entendendo que a igreja não é o templo, mas a igreja é o corpo de Cristo, constituída de muitos membros, e cada membro é cada um de nós. Entendendo que temos que ser uma igreja bíblica, ou seja, que siga o modelo bíblico do livro de Atos dos Apóstolos. O que tem aqui, nós praticamos. O que não tem aqui, nós não vamos praticar. Porque se fosse necessário, estaria na palavra de Deus. E nós não temos que acrescentar nada à palavra de Deus. Mas antes de 2008 eu acrescentava. Eu fazia não a vontade do Senhor, eu fazia a minha vontade, seguindo estratégias humanas de livros de liderança e desprezando os ensinamentos dos apóstolos para a sua igreja. Você quer ver uma igreja crescer? Mas crescer num crescimento realmente sólido e santo para a glória de Deus, onde não haja divisões entre os irmãos, onde haja paz entre os irmãos e paz com Deus. Que esta igreja se dedique à oração e à palavra. A oração e a palavra. Esta é a estratégia divina. Oração e palavra. Porém, muitos não querem mais. Culto de oração, quase ninguém aparece. Culto de doutrina, de ensino bíblico, de estudo bíblico, quase ninguém aparece. Como eu disse no início, é grave a situação da igreja nesses últimos dias. Mas o Senhor está permitindo que venha no mundo inteiro uma grande perseguição, no mundo inteiro. E seremos odiados de todas as nações, como disse o Senhor Jesus. E muitos de nós teremos a oportunidade da alegria de sermos presos por amor ao Senhor, de sermos açoitados por amor ao Senhor. E eu peço a Deus que me dê a oportunidade até de ser um mártir, para que o meu sangue venha mostrar o quanto eu amo o Senhor. Glória a Deus. Mas sem o Espírito Santo eu não vou conseguir, e nenhum de nós vai conseguir. Mas a boa notícia é que esta perseguição é para que congreguem apenas aqueles que realmente amam o Senhor. Queridos irmãos, quando a perseguição vier, só vão conseguir persistir aqueles que realmente amam o Senhor. E por que eu deveria amar o Senhor? Eu vou lhe dizer por quê. Porque ninguém me amou tanto quanto Ele. Glória a Deus. Verdade. Os meus filhos não me amam como Ele me amou. A minha esposa não me ama como Ele me amou. A minha mãe e o meu pai não me amaram como Ele me amou. E Ele também amou você. Ele amou cada um de nós. Glória a Deus. E quanto mais eu medito no quanto Ele me amou,
mais eu o amo. E é por isso que temos que perseverar no partir do pão, na ceia do Senhor. Porque em toda a ceia nós recordamos o que Ele fez por nós. E fazemos isso em memória do Senhor. Oremos. Senhor, nós te amamos, mas nós queremos te amar mais. Queremos te amar mais. Oh Senhor, desperta em nós este amor. Ajuda-nos, Pai, a nos lembrarmos do grande sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, do quanto Ele sofreu, nos amando até o fim. Ele mesmo disse que se Ele quisesse, Ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mas Ele não rogou para ser livre daquela hora, mas Ele se doou por nós, e se entregou por nós, e derramou até a última gota de sangue por nós. Ó Senhor, e nós te amamos por isso, porque o Senhor nos amou primeiro. Mesmo sendo nós ainda pecadores, o Senhor nos amou. O Senhor teve misericórdia de nós e nos providenciou o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. E nós nos rendemos ao Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Senhor, que o Teu Santo Espírito venha convencer a todos nós de nossos pecados, e que cada um confesse seus pecados a Ti, Senhor, em arrependimento sincero, e diga nesta hora: perdoa-me, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu confesso que pequei e não sou digno de ser chamado Teu filho. Trata-me como um dos Teus empregados, como um dos Teus servos. Eu quero ser Teu escravo, Senhor. Eu me humilho diante de Ti. Eu me humilho diante de Ti. Tende misericórdia, Senhor. Tende misericórdia. E se nós fizermos essa oração, o Senhor nos dará o Seu Espírito Santo. Se fizermos essa oração, o Senhor nos dará do Seu Espírito Santo e nos ajudará a andarmos no Seu caminho, e nos tratará não como escravos, mas como filhos amados. Aleluia! Eis-nos aqui, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Nós assim, Senhor, te pedimos. Derrama o Teu Espírito Santo, Pai. Onde havia pecado, venha superabundar a Tua graça. E onde superabundar a Tua graça, venha transbordar o Teu Espírito Santo, Pai. Oh Deus, onde havia tristeza, que haja a alegria da salvação, a certeza da vida eterna, não por nossos méritos, mas por nós termos fé em Ti, Senhor Jesus, por nós Te amarmos de todo o coração. Oh Senhor, cumpra-se a Tua vontade em nossas vidas. Lembra-te da Tua promessa, e antes do grito da meia-noite, depois do qual ninguém mais poderá ser cheio de azeite, derrama em nós o Teu santo azeite, Pai. Que nossas lâmpadas sejam cheias para a Tua glória. Que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, e que venhamos renunciar, tirar da nossa vida tudo que entristece o Teu Espírito Santo.
Senhor. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dá-nos o Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos transbordar dele para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Marcos.